Imagine um lugar onde até mesmo uma oração sussurrada pode ser uma sentença de morte, onde cada palavra dita a Deus é um risco calculado, e o simples ato de fechar os olhos para orar pode custar tudo. Aqui, possuir uma Bíblia não é apenas perigoso, é um crime que pode condenar não só você, mas toda a sua família a campos de trabalho forçado, tortura e até execução. Cada página sagrada é um tesouro escondido, passado em segredo, lido à luz de velas, com o coração acelerado pelo medo de ser descoberto. Isso não é história distante ou ficção distorcida. É a realidade diária dos cristãos na Coreia do Norte, onde a fé em Deus é vista como traição máxima contra um regime que exige devoção absoluta ao seu líder supremo. Aqui, a crença não é testada por dúvidas filosóficas, mas pela ameaça constante de morte, prisão e desaparecimento. O medo é um companheiro constante, e a confiança é um luxo raro. Mas nossa jornada não é apenas sobre sofrimento e opressão. É também sobre uma fé que se recusa a morrer, uma esperança que brilha mesmo nos lugares mais sombrios, e uma coragem silenciosa que desafia o impossível. Vamos mergulhar no mundo oculto da igreja subterrânea, onde os crentes precisam esconder suas convicções de todos, até mesmo de seus próprios filhos, temendo que uma palavra inocente possa trazer destruição. As palavras de Jesus no Evangelho de João: "Se o mundo vos odeia, tende em mente que antes de vós me odiou a mim." Aqui não são apenas lembranças do passado, são uma verdade viva, sentida a cada dia, a cada respiração. Os cristãos norte-coreanos nos desafiam a encarar o verdadeiro custo do discipulado, a refletir sobre o que significa ser escolhido em um mundo que exige conformidade absoluta, e a admirar uma fé que, mesmo sob ameaça de morte, nunca se apaga. Na Coreia do Norte, o Estado é uma religião, e a dinastia Kim é adorada como divina. Os cidadãos devem se curvar aos seus retratos e mostrar reverência absoluta, sem espaço para um poder superior. Adorar a Deus é cometer um crime de pensamento, desafiando a autoridade do regime. O controle do governo é total. Espiões estão por toda parte, e até mesmo uma oração sussurrada pode ser denunciada. Os cristãos devem se conformar externamente, recitando slogans e fazendo reverências, enquanto secretamente se apegam a uma fé que declara que há apenas um Deus verdadeiro. Essa dualidade forçada é uma batalha espiritual diária, exigindo coragem inimaginável. Na Coreia do Norte, a Bíblia é contrabando, um objeto perigoso, tratado como uma ameaça ao regime. Possuir uma Bíblia, ou mesmo um simples versículo escrito à mão, pode ser considerado um ato de rebelião. A posse pode significar execução ou prisão perpétua em um campo de prisioneiros. O medo é constante e a vigilância implacável. A maioria dos crentes nunca vê uma Bíblia completa. Para muitos, até mesmo uma página é um tesouro inestimável, passado de mão em mão com extremo cuidado. Em vez disso, memorizam fragmentos ou copiam versículos à mão, valorizando cada palavra como se fosse ouro. O esforço para preservar as Escrituras é feito em segredo, muitas vezes à luz de velas, longe de olhares curiosos. As palavras do salmista: "A lei da tua boca é mais preciosa para mim do que milhares de peças de prata e ouro", são verdade literal aqui, pois cada versículo é guardado com profundo respeito. A natureza proibida da Bíblia torna sua mensagem ainda mais vital, transformando cada leitura em um ato de coragem e fé. Histórias de perseguição nas Escrituras não são história antiga, mas guias de sobrevivência para os fiéis de hoje, que se inspiram nos exemplos de fé do passado. As promessas de Deus não são abstratas, são tábuas de salvação em um mar de opressão, oferecendo esperança onde tudo parece perdido. O risco apenas aprofunda a reverência dos crentes pela palavra, tornando cada momento com a Bíblia um testemunho silencioso de fé inabalável. Antes da dinastia Kim,
Pyongyang era chamada de Jerusalém do Oriente. Quando o regime tomou o poder, igrejas foram destruídas, mas a fé sobreviveu na clandestinidade. As famílias se tornaram crentes toco, como tocos de árvores. Sua fé vivia em segredo, transmitida em sussurros. Os pais ensinam os filhos com cuidado, sabendo que uma palavra descuidada poderia condenar a todos. Esses lares são santuários, preservando a fé através de décadas de perseguição. Sua resiliência silenciosa é uma das histórias de fé mais poderosas do mundo. Para os cristãos norte-coreanos, a fé tem um preço altíssimo. A descoberta significa punição imediata, prisão, tortura ou execução, muitas vezes para famílias inteiras. Campos de prisão política são lugares de fome e brutalidade, projetados para apagar a crença da linhagem de uma família. Execuções públicas servem como avisos, e até mesmo crentes secretos vivem em constante medo, incapazes de confiar em ninguém. O tormento psicológico é implacável, mas a igreja subterrânea perdura. A fé deles não é um conforto, mas uma caminhada diária no fio da navalha. Apesar de tudo, a igreja sobrevive, um testemunho do poder da fé no Vale da Morte. Sua resistência é um eco vivo dos mártires descritos nas Escrituras. O medo constante distorce a fé. Quando a sobrevivência é o foco, a teologia se restringe ao julgamento e à libertação. Graça e perdão tornam-se difíceis de entender quando o sofrimento é uma realidade diária. As Escrituras são interpretadas através do trauma, e sem pastores ou comunidade, crenças estranhas podem se enraizar. A ideologia do regime se infiltra, tornando a confiança e a comunhão quase impossíveis. Isso não é uma falha, mas uma consequência da opressão. A fé deles é crua, pessoal e às vezes desequilibrada, moldada pelo isolamento e pelo medo. No entanto, mesmo na imperfeição, ela revela uma necessidade humana desesperada por esperança. Apesar do perigo, a história do cristianismo na Coreia do Norte é de uma esperança surpreendente e inabalável. Essa esperança não é uma ilusão, mas uma convicção enraizada nas promessas de Deus e na crença de que o sofrimento não é o fim, mas um caminho para a redenção. Testemunhos contam sobre crentes compartilhando comida em campos de prisão, orando por seus perseguidores e mostrando compaixão mesmo em meio à adversidade. Eles se recusam a renunciar à fé, mantendo-se firmes em suas crenças, mesmo quando enfrentam as piores provações. O regime pode aprisionar corpos, mas não o espírito sustentado pela esperança e pela fé inabalável. A existência da igreja subterrânea prova que o anseio do coração humano pela verdade e pela liberdade espiritual não pode ser esmagado. A esperança deles é uma rebelião silenciosa, declarando que a verdadeira liberdade é encontrada no Evangelho, não na libertação política ou social. Até mesmo alguns captores são movidos por esse espírito inquebrável, tocados pela força e pela resiliência dos crentes. Vimos a fé na Coreia do Norte, uma fé que custa tudo. Para esses crentes, a fé é uma decisão diária que arrisca a vida e a família. A realidade deles nos desafia a examinar nossas próprias convicções. Nossa fé sobreviveria a tal teste? Jesus disse: "Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Os cristãos norte-coreanos vivem isso todos os dias, lembrando-nos de que a verdadeira fé é forjada no sofrimento, que a história deles inspire uma reflexão mais profunda, maior coragem e gratidão pela liberdade de crer. O que sua fé realmente custa a você?